Prezado irmão, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um estudo bíblico, para mais uma videoaula. Nesta feita, iremos abordar a lição de número 2 da EBD dos jovens. Estamos também produzindo uma série de estudos em alusão à EBD dos jovens do quarto trimestre de 2022. E neste trimestre estamos estudando sobre liderança na Igreja de Cristo, escolhidos para servir. Como já falei na videoaula anterior, são lições direcionadas primordialmente aos jovens que almejam exercer liderança na obra de Deus, como também aqueles que já exercem. Contudo, nós estamos diante de um material, meu irmão, que é enriquecedor, de grande valia, e acaba não ficando só restrito aos jovens, mas é um conteúdo que se estende, que se expande também, que pode ser direcionado aos adultos, aos homens, às obreiras, aos anciãos, enfim, a todos quanto têm interesse por liderança na obra de Deus, os que já exercem e os que almejam liderança. Aos que já exercem, é uma oportunidade para reavaliar conceitos, reavaliar sua conduta como líder, aprimorar a sua vida como líder. São lições, irmãos, imperdíveis, são lições ímpares. Então você não pode perder todas essas nossas videoaulas que nós estamos produzindo para você dentro desse assunto que é tratar sobre liderança cristã. Mas é claro, se você é professor de Escola Bíblica Dominical dos jovens, se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, essa videoaula jamais irá substituir a aula presencial na sua igreja local. Não só esta videoaula, de qualquer outro servo de Deus, pastores, professores que utilizam as redes sociais para trazer lições bíblicas da escola dominical. Essas videoaulas do YouTube e das outras redes sociais nunca, jamais irão substituir a importância da EBD presencial. Então não deixe de frequentar a escola bíblica dominical presencial. Eu quero já te pedir, se você é novo aqui no canal, se inscreva. Nós estamos constantemente postando, produzindo material de estudos bíblicos, mensagem de reflexão, de bênção para a sua vida. Também deixa aí seu like, isso é muito importante para o nosso canal, isso fortalece o nosso canal. E compartilha nos grupos de estudos. Vamos ampliar essa corrente de edificação da palavra de Deus. Amém? Vamos para a lição. De número 2, a pessoa do líder. Esta lição, meu irmão, ela é muito importante, pois irá mostrar-nos, na verdade só lembrar-nos, que todos quanto exercem lideranças não são máquinas, não são robôs, são seres humanos, e por serem humanos precisam de cuidados. O líder é aquele que cuida, é aquele que trata, é aquele que zela, mas para ele cuidar de outros, ele precisa entender que ele precisa também de cuidados. A pessoa do líder, por ser humana, por ser um humano, precisa de cuidados para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional e principalmente espiritual. Para cuidar de vidas, para sarar vidas, ele precisa estar sarado. Logo, devemos compreender uma coisa: todo líder, ele é templo e morada do Espírito Santo. O líder cristão, ele é templo e morada do Espírito Santo, e ele não pode perder isso de vista. Sendo templo e morada do Espírito Santo, ele precisa cuidar desse templo, ele precisa cuidar de si. E o que mais nós encontramos na obra de Deus são lideranças altamente estressadas, altamente desgastadas, se entregam mesmo na obra, e isso não é errado, se entregar na obra de Deus, se doar, se gastar como Paulo fez, né? Eu me gastarei na obra de Deus, me deixarei gastar pela obra de Deus. Porém, devemos entender que é preciso ter um cuidado consigo. Então eu vou me gastar na obra de Deus, eu vou me deixar gastar, vou entregar minha vida de corpo, alma e espírito, porém
E isso não quer dizer que eu tenha que me descuidar do meu corpo, enquanto um ser físico, enquanto um ser emocional, enquanto um ser espiritual. Então, é necessário que nós devamos amar o próximo como a nós mesmos. E esse a nós mesmos diz respeito justamente a isso. Para mim amar o próximo e se entregar por ele, eu preciso inicialmente me entregar por mim mesmo. Amar a mim mesmo, amar o meu eu, cuidar de mim. Então, é importante que o líder ele entenda isso, ele precisa cuidar de si. E cuidar de si diz respeito também à sua relação com a família. Inclusive, essa é a proposta do autor, que para eu ter sucesso enquanto líder, para cuidar de outros, para se doar pelos liderados, eu preciso entender que eu preciso ter um relacionamento bem estreito comigo mesmo, com Deus e com as pessoas que estão à minha volta, inclusive os meus familiares. Então, a gente vai perpassar por esses pontos nesta lição de hoje. Vamos tratar do líder como indivíduo, vamos tratar dos cuidados que um líder deve ter e a vida espiritual e família do líder. Então, fique conosco até o final, vai ser bênção de Deus. Bem, antes de entrarmos nos tópicos, vamos fazer algumas leituras aqui, como por exemplo, do texto principal, está em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o texto principal, o texto bíblico, e nós temos o resumo da lição, que é um pensamento do autor, do comentarista, que diz: o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Nós vamos agora para o texto bíblico, e eu sempre faço a leitura da palavra de Deus por entender a importância do texto bíblico, é a palavra de Deus. E está em 1 Timóteo, a sugestão aqui é 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 13. Vamos lá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, eu te louvo pela tua palavra que foi lida. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Penetra a nossa alma, nosso espírito, junto às medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pois bem, Deus, é sobre esta palavra que nós queremos entendimento, que nós pedimos a Ti, Senhor. Ilumina nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade. Pai, nos abençoa de maneira poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E você aí do outro lado diz graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, vamos para o tópico de número 1, falar sobre o líder como indivíduo. E aqui nós temos 3 subtópicos propostos pelo Elias Torralbo, que é falar sobre a personalidade do líder. O líder como indivíduo, ele tem uma personalidade. Enfim, todo ser humano, ele tem a sua personalidade. A gente vai explicar sobre isso para vocês. Vamos ratificar aquilo que falamos inicialmente,
que o líder ele é humano, então vamos falar sobre a humanidade do líder e também vamos falar sobre o líder e os seus relacionamentos, as dimensões dos relacionamentos que atravessam a vida do líder. Então vamos para o subtópico, a personalidade do líder. Aqui na lição, e eu gostaria de trazer esse trecho da lição que o Elias Torralbo inseriu e compartilhar com vocês para trazer um comentário sobre personalidade. Que ele diz assim: em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como o conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. A personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesmo e como ela lida com o ambiente onde vive. Em outras linhas, em outras palavras, a personalidade é aquilo que me faz ser eu. É o que me torna individual. É o que me torna eu e não outra pessoa. Então, essas características, elas são físicas, elas são emocionais, tem a ver com as minhas memórias, né, com toda essa bagagem que eu carrego dentro das minhas memórias, de experiências que só eu vivi, que só eu tive contato, e faz com que eu tenha essa minha personalidade, essa personalidade que me faz ser eu e não outra pessoa. Então, falar sobre personalidade e liderança, é preciso entender que o líder, e aqui claro a gente está falando de líder cristão, o líder cristão, ele precisa entender que enquanto templo e morada do Espírito Santo, e enquanto ser humano também, ele é alguém que precisa de cuidados e que também precisa reconhecer os seus pontos fracos e os seus pontos positivos. Eu, enquanto líder, enquanto um indivíduo que tem uma personalidade, eu preciso me conhecer e saber que eu tenho pontos que são positivos e pontos que são negativos. E alinhar essa personalidade com os princípios da palavra de Deus. A minha personalidade, e enquanto templo e morada do Espírito Santo de Deus, precisa estar alinhada ao padrão de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, se não me foge a memória, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. Conformei no original traz a ideia de tomar a forma do mundo. Então nós, enquanto líderes cristãos e aqueles que almejam a liderança cristã, precisamos entender que a nossa personalidade precisa estar alinhada, tomar a forma não do mundo, mas do padrão de Deus. Inclusive ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não diz transformai-o, porque se fosse transformai-o, era transformar o mundo. E a ideia de Deus não é transformar o mundo, pelo menos o que Paulo colocou lá em Romanos capítulo 12, mas é transformai-vos. Você seja transformado pela renovação do entendimento daquele que recebeu a mente de Cristo. Essa renovação do entendimento diz respeito justamente a isso. Enquanto eu estou no pecado, enquanto eu ainda sou descendente de Adão e carrego comigo o DNA do pecado, eu tenho um entendimento para tomar a forma do mundo, se conformar com o padrão do mundo, com o sistema mundano, com o sistema diabólico, com o sistema anti-Deus. Agora, quando o meu entendimento ele é renovado, ele é transformado para ter uma mente de Cristo, então agora eu tenho uma personalidade alinhada com o padrão cristocêntrico, com aquilo que Cristo quer para a minha vida, com aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida. Então a minha personalidade precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Segundo, a humanidade do líder. Se constrói no imaginário das pessoas que o líder é aquele imbatível, o super-herói, o super-homem, que não pode vacilar, que não pode errar, que não tem fraquezas, e o líder jamais pode querer transmitir isso. O líder ele precisa entender e precisa fazer transparecer também para os seus líderes que ele é humano, que ele está sujeito aos erros, que ele tem suas fraquezas, que ele tem limitações, que é claro que eu não estou falando aqui do líder se mostrar, eu sou fraco, eu sou o coitadinho. Não, você precisa ser forte, mostrar fortaleza sim, mas isso não pode
transmitir uma ideia de que você é o super-herói. São coisas diferentes. Você não precisa, o líder não precisa chegar para os seus liderados e querer mostrar que é o coitadinho, que eu não consigo resolver, agora quem poderá me ajudar? Não, você tem que mostrar fortaleza, que você está ali para solucionar problemas, mas o líder não pode também querer passar o pano por cima e querer cobrir as suas fragilidades. Não, você vai errar, você vai tropeçar, você está sujeito ao fracasso, ao esgotamento espiritual, físico, emocional. Então você precisa entender primeiro que você é humano e não a máquina, e isso também precisa ficar claro para os seus liderados. Você, líder, precisa transparecer a sua humanidade. Você é humano, e isso é importante, irmão. Como é interessante isso, porque por mais que você erre e falhe, mostrando ser humano, existe uma virtude nisso. A virtude do chegar e dizer: eu errei, realmente eu tomei essa decisão, não era para ter sido assim, foi ao meu lado humano, eu errei, eu falei o que não devia, eu agi da maneira que não devia. E isso é muito positivo para o líder, reconhecer as suas fragilidades, reconhecer que errou, mas que está disposto a acertar junto com os seus liderados. Por fim, o líder e os seus relacionamentos. E o Elias Torralbo fala de dimensões desses relacionamentos do líder. E ele fala da dimensão transcendental, que é essa relação do líder com Deus. Ele fala de uma dimensão pessoal, que é consigo mesmo, o líder consigo mesmo, e interpessoal, ou seja, com as outras pessoas, inclusive com os seus liderados, os seus familiares. Então, essas três dimensões que são apresentadas pelo Elias Torralbo neste tópico, o transcendental, o pessoal, o interpessoal, eles precisam estar alinhados e precisam receber cuidados. É preciso que a gente entenda que essas dimensões desses relacionamentos precisam ser saudáveis. O relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as outras pessoas. Então, para ter sucesso, entenda isso, líder, e você que almeja liderança, para ter sucesso, você não pode perder do foco essas três dimensões de relacionamentos, que se essas três dimensões de relacionamento não estiverem alinhadas e saudáveis, certamente a sua liderança não terá sucesso. Tudo bem até aqui, meu irmão? Podemos ir avante? Ressalto a você que você pode deixar seus comentários aí, se forem surgindo as dúvidas, deixe o seu comentário, vai ser muito importante essa nossa interação. Inclusive, coloca aí relatos da sua experiência, que tem a ver com esse cuidado, essa necessidade dos cuidados. Coloca aí o exemplo de que você ouviu de alguém ou de você mesmo. Eu vou querer ouvir também a sua história para nós interagirmos. Ok até aqui? Tópico de número 2, vamos falar sobre os cuidados que um líder deve ter. E aqui nós também temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a questão do limite de atuação, até onde o líder pode atuar. Vamos falar sobre o preparo, a necessidade do preparo que o líder precisa ter para a obra de Deus e as expectativas dos outros. Qual é a minha relação com a expectativa que os outros têm de mim enquanto líder? Legal, não vai ser esse tópico? Então vamos lá. Subtópico aí primeiro, conhecer os limites da atuação. O líder, ele precisa entender até que ponto ele pode exercer sua liderança, até que ponto pode ser a sua atuação. E muitas das vezes a gente, por não definir esses limites, acaba extrapolando esses limites. Inclusive, eu trouxe essa imagem e foi de maneira proposital que eu trouxe essa imagem. Você percebe aí que tem cada criança em um quadrado, uma forma geométrica de um quadrado que foi desenhado no chão, para trazer justamente um ditado popular que diz que é cada um no seu quadrado. Então, aqui a gente pode analisar isso de duas maneiras. Primeiro, o líder precisa entender que ele precisa estar dentro do seu quadrado sem querer extrapolar e invadir o espaço do outro, às vezes da outra liderança. Por exemplo, já citei na lição anterior que nós trabalhamos na Assembleia de Deus, eu sou assembleano, e nós trabalhamos com departamentalização. E a gente tem o departamento de jovens, o departamento de senhoras. Então, de repente, eu fui chamado para exercer liderança na mocidade. Mas eu quero extrapolar os limites da liderança por entender que eu posso ser o bambambam e resolver todas as outras coisas. E vou querer agora entrar no departamento de ensino, invadir o departamento de senhoras,
querer resolver problema do departamento dos senhores. Não, eu fui chamado para ser líder do jovem. Ou se eu fui chamado para ser líder das senhoras, trabalhe na liderança das senhoras. Foi chamado para trabalhar com os adolescentes, trabalhe com o departamento de adolescentes. Não queira invadir o quadrado do outro. E ser liderança é entender aonde vai até o seu limite. Segundo aspecto que nós podemos analisar aqui é que você, enquanto líder, você também vai atribuir, você vai delegar funções, atribuições, e você, enquanto líder, precisa também deixar bem clara a hierarquia. Imagine um pastor de igreja que está cuidando de todos esses departamentos. Ele precisa deixar isso bem claro. Cada líder tem que ficar no seu quadrado. E muitos problemas que sobrevêm à obra de Deus e dentro da igreja é por falta justamente do pastor, do líder maior, conseguir colocar na cabeça dos seus outros líderes que eles precisam atuar dentro do seu quadrado. A sua função é essa, você só age dessa forma, você só vai até aqui. Então muitos problemas seriam resolvidos dentro da igreja se os pastores, se as lideranças, eles observarem que ele precisa delegar as funções e deixar bem claro para eles, olha, a sua função é essa, o seu quadrado é esse aqui, ó. Você não pode extrapolar daqui, porque ali já tem outra liderança e ele vai agir da forma que eu orientei ele. Então, o pastor também precisa estar atento que os seus liderados, que também ao mesmo tempo são líderes, precisam atuar dentro do seu quadrado. Então, cuidado com esse limite de atuação. Segundo, ter o devido preparo. E eu gostei aqui de uma frase que o Elias Torralbo colocou nesse tópico, neste subtópico. O sucesso de um líder é resultado da disciplina, esforço e preparo. Então é necessário que o líder que queira ter sucesso em sua liderança, ele seja alguém focado, disciplinado, dedicado, e que se esforce na obra de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Então você, enquanto líder, vai ter que se abnegar de tempo, deixar de fazer coisas que você faria para o seu bel prazer, para o seu lazer, para se dedicar à obra de Deus. Vai precisar se esforçar em recursos humanos, em recursos financeiros. Então é necessário que tenha uma dedicação, uma persistência. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, capítulo 4, versículo 13, dizendo: persistem em ler, exortar e ensinar. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: persiste em ler, se prepare, leia, absorva, adquira conhecimento. Isso vai lhe fazer um líder de sucesso. Em Atos, Paulo, naquele discurso aos presbíteros, ele disse: olhai por vós. Ou seja, tomem cuidado de vocês. Tomem cuidado. E Paulo estava falando da vigilância, daqueles que viriam de fora, as ameaças que viriam de fora e também as ameaças que viriam de dentro. Então, se prepare, se esforce, seja dedicado, porque quanto mais conhecimento, quanto mais esforço, quanto mais oração, quanto mais dedicação na obra de Deus, mais discernimento você vai ter e mais preparo você vai ter para lidar com a obra de Deus enquanto líder. Paulo escreve ainda a Timóteo, primeira epístola, capítulo 4, versículo 16, dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Então Paulo chama a atenção para o cuidado de si mesmo enquanto líder, nesse teor de um preparo. Eu preciso me preparar. Eu preciso, na verdade, nem me preparar, eu preciso estar preparado enquanto líder. E não estar estagnado. E muitas vezes problemas acontecem dentro da igreja por falta de um preparo enquanto liderança. Existem lideranças que estagnaram no tempo, pararam no tempo. Eu já estou com 20 anos de pastorado, com 30 anos, e eu não preciso aprender mais nada. Isso é uma mentalidade medíocre. Perdoe minha expressão, mas a expressão é essa mesmo. É um pensamento medíocre. O seu pensamento não pode ficar cristalizado. Você precisa cada dia estar preparado, porque a sociedade está em mudanças drásticas a todo momento, e você precisa ter um preparo para as ameaças que surgem dentro de um contexto social. Enfim, você precisa estar se atualizando, absorvendo outros conhecimentos, até mesmo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um oceano inesgotável. Então, o líder não pode parar no tempo, não pode deixar de adquirir conhecimento, de ler livros, de se preparar. Todo líder ele precisa estar preparado, e esse preparado não pode gerar em mim uma conformação, porque esse é o problema de muitos.
eu já estou preparado, eu não preciso mais estudar, não preciso mais buscar conhecimento, já tenho 30 anos de pastorado, então estou estagnado aqui. Não pode. Isso é um pensamento medíocre. Cristalizar sua mente dessa maneira. Eu estou preparado, mas eu preciso me preparar ainda mais para os novos desafios que surgem, para os novos problemas que surgem. Eu preciso ainda me preparar, eu preciso me preparar ainda mais do que eu já estou preparado. Então entenda, enquanto líder, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado para os conflitos que vão surgir, as ameaças, os problemas que vão surgir. E eu preciso ser um solucionador de problemas. E para isso eu preciso estar preparado. Mas o fato de eu estar preparado precisa me fazer entender que eu também preciso me preparar ainda mais, cada vez mais. E isso se dá por esforço, por dedicação. Por fim, ter cuidado com as expectativas. Nós precisamos, enquanto líder, ter cuidado com as expectativas dos outros. A gente fica muitas vezes preocupado, o que é que o outro vai pensar de mim, se ele vai gostar dessa decisão, se não vai gostar. O líder precisa ter uma maturidade, e o líder cristão, ele precisa alcançar um nível de maturidade que lhe faça pensar da seguinte maneira: eu estou aqui não para agradar a homens, mas para exercer liderança. E liderança diz respeito ao coletivo. Lembra que a gente falou sobre isso na aula 1, na videoaula número 1? O líder, ele não pensa em um indivíduo, seja ele mesmo ou outro. Ele pensa no coletivo. Então você, quando pensa no coletivo, você vai tomar uma decisão querendo acertar para o coletivo. Então se alguém vai pensar contrário a isso, você precisa ter um nível de maturidade para entender que eu não me importa, eu não devo me importar com o que o outro vai pensar da minha decisão. O que importa é se eu estou tomando a decisão certa diante de Deus. Você precisa ter esse nível de maturidade. Não vou agir aqui porque fulaninho vai ficar com raiva de mim, eu sou pastor da igreja e não vou tomar essa decisão porque aquele irmão não vai gostar de mim, vai ficar com raiva e eu não vou fazer isso aqui. Ei, pastor, você está com o cajado na mão, tome a sua decisão. Se é o melhor para a igreja, então tome. Tome uma atitude. Não espere o que os outros vão pensar ao seu respeito. Se é a melhor decisão, então haja. Então você não é chamado para exercer liderança para estar esperando os aplausos, ser ovacionado. Não espere que Deus lhe chamou para exercer liderança, para te colocar no lugar para você ser aplaudido, ser ovacionado. Eita, o melhor líder do mundo. Eita, oba. Não espere cartazes, o melhor líder do mundo. Não espere isso. Entenda uma coisa, Deus vai te colocar onde Ele acha você necessário. Deus vai te colocar numa posição de liderança onde Deus pensa que você é necessário e não por aquilo que você vai pensar das expectativas dos outros. Deus não vai te colocar numa posição esperando que você seja aplaudido, mas Deus vai te colocar ali porque você será necessário na posição que Deus colocou. Então tome atitude de acordo com o que Deus tem para fazer. Tome a melhor decisão sem esperar o que os outros vão pensar de você. Então não se deixe dominar pelo pensamento, pelas suposições, das expectativas do que os outros vão pensar sobre você. Dito isso, meus irmãos, vamos para o tópico número 3, falar sobre a vida espiritual e a família do líder. O líder, irmão, ele precisa ter firmeza espiritual, ele precisa ter uma espiritualidade saudável. A gente tem batido nessa tecla. E agora a gente vai funilar mais essa questão do cuidado de si mesmo, do líder, e num ponto mais espiritual. A gente tratou da questão física, né? Falamos sobre a questão também emocional, ele precisa cuidar de si enquanto um ser emocional, e também, acima de tudo, enquanto um ser espiritual. Então a espiritualidade do líder precisa ser uma espiritualidade saudável e madura. O líder precisa atentar para os cuidados da sua espiritualidade, pois sem ter uma espiritualidade saudável, como ele poderá cuidar de outras vidas, de liderados que estão feridos, que estão precisando de cuidado? Então o líder precisa cuidar da sua espiritualidade e precisa ter uma firmeza espiritual. Ele precisa ter uma consolidação espiritual, blindada contra toda a ofensa. A gente fica muito triste em ver líderes, né, que se sentem ofendidos com mimimi, com fofoca, com disse-me-disse,
Meu irmão, você enquanto líder precisa ter uma maturidade e uma espiritualidade firme. Além dessa maturidade firme que o líder deve ter, ele também precisa entender outra coisa. Aquilo que ele falou de uma daquelas dimensões de relacionamentos. O líder precisa estar bem alinhado em um relacionamento saudável com a sua família. Entenda uma coisa, irmão. A primeira igreja que você serve é a sua família. Eu costumo dizer, quando falo de liderança e família, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Então, o seu sucesso na obra de Deus jamais irá justificar o seu fracasso na família, tendo em vista que a família é a primeira igreja que precisa do seu cuidado enquanto sacerdote. Você, líder da sua família, do seu lar, você colocado como sacerdote, você precisa estar em um bom relacionamento com seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus familiares, para que então possa servir a Deus. Eu fico imaginando um pregador que vive em desavença com a sua esposa, que espanca a sua esposa, que maltrata os seus filhos e depois vai bancar uma de santo nos púlpitos. Eu até costumo dizer, eu gosto de saber pregar com a minha esposa do lado, principalmente em trabalho com famílias, porque a minha esposa ali, eu consigo olhar no olho dela e transmitir segurança no que eu estou falando, pois eu estou falando sobre família e estou com a minha família do lado em um bom relacionamento. Mas eu fico parando para pensar certas vezes, como é que eu seria um pregador para subir no púlpito se eu espanco a minha esposa, se eu não cuido dela? Que hipocrisia, que fingimento eu estaria bancando ali em cima do altar de Deus. Então, quer servir a Deus como líder, como pregador, como liderança de departamento, como pastor da igreja? Então, cuide primeiro da sua família para depois cuidar da obra de Deus. Para cuidar da igreja do Senhor, cuide primeiro da sua família, porque estando alinhado com a sua família, com a família saudável, você terá sucesso sim na sua liderança na obra de Deus. Por fim, práticas espirituais de um líder. E aqui o Elias Torralbo fala daquelas práticas que nós já conhecemos que o líder precisa ter na sua vida: oração, jejum e palavra de Deus. O líder, ele precisa ser comprometido com a oração. Ore ao Senhor, tenha uma vida no altar de oração. Tenha esse relacionamento próximo com Deus. E isto tem a ver sim com aquilo que a gente já falou. A dimensão é transcendental. O seu relacionamento como líder com Deus perpassa pela oração, pela prática da oração. Você precisa ter uma vida no altar. Seja comprometido com o jejum, meu irmão. Muitos têm deixado de lado a prática do jejum, desprezando esta prática que é importante para a espiritualidade cristã e da espiritualidade do líder cristão. Jejuem pela obra de Deus, jejuem por esse cargo que o Senhor entregou nas suas mãos. Não é fácil tomar decisões. Muitas das vezes você tem que tomar decisões que são importantes, que vai interferir na vida dos outros. E por isso você precisa de um direcionamento de Deus através da oração e também do jejum. Por fim, seja um líder comprometido com a palavra de Deus. O líder precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, se dedique à palavra de Deus. Eu não sou pregador, eu não sou pastor, não importa. O líder, ele precisa amar a palavra de Deus. Reserve tempo. Você tem 24 horas, reserve ao mínimo 5 minutos, 10 minutos só para a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. O líder que se preza e que busca ter sucesso na sua liderança cristã, ele precisa ter um comprometimento com a palavra de Deus. É por isso que muitos líderes fracassam. Por quê? Porque desprezam a oração, desprezam o jejum, desprezam o compromisso com a palavra de Deus e tantos outros pontos que nós trouxemos aqui nessa lição de hoje. Então, eu concluo essa lição com essa frase. Eu encerro com esta frase do Stan Toller em um dos seus livros, Minutos de Motivação para Líderes, que inclusive é de publicação da CPAD. O Stan Toller, ele diz assim: líderes ineficazes fazem coisas óbvias primeiro. Líderes efetivos fazem as coisas mais importantes, as coisas importantes primeiro. Então, o que é prioridade para a sua vida, líder?
Não faça o óbvio, saia do óbvio, saia desse senso comum, saia desse mundo natural e entenda que Deus tem coisas maiores para você. Priorize o reino de Deus e a sua justiça. E priorizar o reino de Deus e a sua justiça passa por alguns pontos que nós colocamos. Sua família, seu relacionamento consigo mesmo e, acima de tudo, o seu relacionamento com Deus. Eu espero que esta lição tenha servido de bênção para a sua vida. Se você ficou conosco até o final, quero entender então que esta videoaula foi relevante para você, foi importante, então deixa seu like, não esqueça, deixe os seus comentários, vamos interagir nessa ferramenta de comentários e compartilha aí nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e vamos ampliar essa rede de edificação